Hoje a gente vai mergulhar em 4 tendências do livro Tendências em Comunicação Digital. E olha, não são só conceitos abstratos, viu? São ideias que estão moldando o nosso mundo e, mais do que isso, redefinindo a nossa própria realidade. Do jeito que olhamos para o passado até a forma como construímos confiança, essas ideias já estão por toda parte. Vamos tentar entender como. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Como é que essa avalanche de informação digital está de fato nos transformando? Porque não é só sobre tecnologia. A verdade é que estamos vivendo num ambiente completamente novo que traz desafios que a gente nunca viu antes. E a grande questão é, como é que estamos nos adaptando a tudo isso? Então, vamos para o nosso primeiro desafio, que é o do entendimento. Pensa só. De repente, a gente tem acesso a um registro quase completo da experiência humana. Tudo desde cartas do século XVIII até posts de hoje nas redes sociais. Mas como é que se extrai algum sentido disso tudo sem se afogar em tanta informação? A resposta talvez esteja num campo fascinante chamado humanidades digitais. É como se fosse uma lente nova. A ideia é unir o poder absurdo da computação com a profundidade da investigação humana. E isso permite analisar o que nos define como seres humanos numa escala que nunca foi imaginada antes. E como isso funciona na prática? Bom, com ferramentas que são como lupas superpoderosas. A visualização de dados, por exemplo, consegue revelar padrões em milhões de interações. Já o aprendizado de máquina, o tal do machine learning, encontra conexões que um pesquisador sozinho levaria, sei lá, uma vida inteira para descobrir. É outro nível de análise. Ok, se por um lado a gente tem esse desafio de entender o mundo lá fora, por outro, tem o desafio que é interno, o desafio de ser. Num mundo que simplesmente não desliga, como é que se encontra bem-estar? Como equilibrar a velocidade maluca das máquinas com o nosso ritmo que é humano? O sociólogo Zygmunt Bauman tinha um conceito que descreve perfeitamente a nossa era, a modernidade líquida. Essa ideia captura muito bem essa sensação de instabilidade, sabe? As certezas antigas meio que se dissolveram e agora a gente vive num fluxo constante de informação, o que acaba gerando uma ansiedade, uma necessidade de estar sempre conectado. E qual foi a resposta cultural a isso? É a tendência do viver bem. Basicamente, é criar um contraste claro entre o tempo da máquina, que é acelerado, fragmentado, e o tempo humano, que precisa ser focado, presente. É um esforço consciente mesmo para priorizar o nosso ritmo com práticas como mindfulness e a desconexão estratégica. É uma forma de reivindicar nosso foco. Essa avalanche de informações não afeta só o nosso bem-estar, não. Ela mexe com algo fundamental, a confiança. Com as figuras de autoridade tradicionais perdendo um pouco o espaço, a pergunta que fica no ar é: em quem a gente confia hoje em dia? E mais, como a influência construída nesse novo cenário? É nesse vácuo que surge a figura do influenciador digital. Mas calma, não é só sobre marketing. Eles acabaram assumindo um novo papel social, quase como curadores humanos, pessoas que nos guiam através do ruído todo, com base numa relação de confiança que é muito direta. A diferença aqui é crucial. Enquanto a celebridade tradicional se baseava na distância, no mistério, o poder do influenciador vem exatamente do oposto, da proximidade e da autenticidade. É nesse ponto que o eu, a personalidade, a vida, a história da pessoa, vira uma espécie de moeda, uma mercadoria cujo valor é medido pela confiança daquela comunidade. E para fechar, como é que toda essa transformação digital se conecta com o nosso mundo físico? Se a nossa vida digital está literalmente em toda parte, o que acontece com as nossas noções de tempo e principalmente de lugar? Chegamos num ponto em que mobilidade deixou de ser sobre o aparelho que a gente carrega no bolso. Não. Ela se tornou a condição fundamental da vida moderna. Estamos em trânsito constante e a nossa conexão digital nos acompanha o tempo todo, em todo lugar. É quase uma condição existencial. E claro, essa condição de mobilidade forçou uma mudança radical nos negócios. A abordagem que a gente chama de mobile first reflete exatamente isso. A ideia de estar em qualquer lugar, a qualquer hora, não é mais um extra. É o ponto de partida para o design de qualquer serviço que queira ser relevante hoje. Certo. Agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Porque essas 4 tendências, elas não são fenômenos isolados, cada uma no seu canto. Na verdade, elas são partes de uma mesma história, a história da nossa adaptação coletiva a uma nova realidade digital. Então, resumindo a ópera, a gente usa as humanidades digitais para tentar entender esse dilúvio de dados. Busca o viver bem para encontrar o equilíbrio pessoal.
Cria novas figuras de confiança, os influenciadores, para nos guiar no meio do caos. E abraça a mobilidade como a condição básica da nossa existência. Tá vendo? São todas facetas da mesma jornada humana. E aqui fica a reflexão final. Essas não são tendências passageiras, sabe? Elas são, na verdade, os alicerces do nosso futuro. Como é que elas vão redefinir o trabalho, a comunidade, até a nossa própria identidade daqui para frente? A verdade é que a história ainda está sendo escrita. Obrigado por acompanhar essa análise.